Por que será que em algumas situações você coloca bastante esforço, você tenta e nunca dá certo? Você nunca consegue sair do lugar, está sempre fracassando. Como se o universo estivesse agindo contra os seus projetos e tal. O grande ponto é por que isso acontece? Veja, é tão simples. O universo, entre aspas, não é ruim. Porque, veja, existe uma certa onda, ok? Imagine isso. Existe uma onda que passa e leva várias coisas com elas, certo? Pensa num rio, num oceano, num mar e assim diante, certo? O que acontece? Quando você se coloca em oposição, é óbvio que você vai sofrer. Você pode nadar com toda a sua vontade, não interessa, você não vai conseguir nadar contra a corrente. Corrente aqui você interpreta de uma forma mais ampla. Você pode analisar uma carreira, né? Por exemplo, hoje em dia, o que adianta o sujeito chegar, estudar anos e anos para trabalhar, por exemplo, como aquele sujeito que fica, ou ficava, né? Copiando o que um escritor colocou nos manuscritos, só que naquela máquina, na época que não existiam impressoras digitais e tudo o resto. O sujeito poderia, em tese, ficar anos e anos, mas ele nunca ia conseguir dinheiro num mundo onde esse trabalho já foi, assim dizendo, tornado praticamente inútil. É basicamente um fetiche de um ou outro que talvez contratem, mas é uma demanda realmente minúscula. Só que isso acontece muitas vezes no mundo em que a gente está vivendo. Esse mar aqui, ele é muito mais instável do que era há algumas décadas atrás. O ponto não é reclamar, porque veja, numa dessas você pode pegar a onda certa e, sabe, jackpot, né? Você realmente se dá bem. Você vê que tem sujeitos que do nada ficam famosos no TikTok, do nada explodem, tem milhões, igual aquele pedreiro não sei o quê. É um pequeno exemplo, certo? Quanto mais a gente se transpõe a essa realidade das tecnologias que a gente está cada vez mais desenvolvendo, mais isso vai acontecer. A complexidade aumenta e, por consequência, essas variações, vamos assim dizer, essa imprevisibilidade das ondas crescem na mesma proporção. Então, o grande ponto é você ter leveza. Essa é a grande questão. E é por isso que os chineses, eles estão se dando muito bem. Porque o chinês, há milênios, ele entende muito bem essa questão. Ele não fica pensando assim, eu tenho que ir para cá, eu tenho que ir para lá, eu tenho que ir para cá. Não. Ele vai junto com o mar. Você não vai ficar tentando nadar numa direção aqui ou ali. Não. Você vai ficar boiando. Deixa o mar te levar. Provavelmente ele vai te levar até uma ilhazinha, que pode não ser o lugar que você desejava, mas na ilhazinha pelo menos você não vai morrer de fome, tem lá uma banana. A gente está analisando aqui uma situação que, de uma certa forma, quase todos nós enfrentamos. Em tese deveria ser simples, mas não é. Por quê? A gente quer se apegar às coisas aqui, no mundo que a gente está acostumado culturalmente a ter. Então, você vê uma tendência não só a querer se direcionar, eu quero ir para cá, né? Como tem um peso que, vamos assim dizer, o sujeito vai levando, ele quer levar com ele inúmeras coisas que não tem espaço nesse contexto que ele está vivendo. Então, alguns exemplos aqui, certo? Um dogmatismo sobre qualquer aspecto. Aqui a gente está falando de um dogmatismo ideológico, religioso, de diversas maneiras. Não tem como, tá? Não é minha opinião, não é o que eu quero, é um fato. Você pode perceber isso sozinho, tá? Você fica tendo essas posições dogmáticas, você constantemente vai quebrar a cara, constantemente. Entendeu?
Então, por conta do dogmatismo, o sujeito quer ter uma direção, entre aspas, assim, sem notar que, veja, essa atitude em si, ela é meio esquizofrênica, se parar para pensar. Porque, veja, não estou aqui defendendo um niilismo, não é esse o ponto. O ponto é, vamos supor que você tem uma noção do que você gostaria de fazer, ou de onde você gostaria de ir, para usar essa metáfora aqui. Veja, não é você desistir totalmente, certo? Mas, primeiramente, inicialmente, sim, você começa boiando, assim, você não vai fazer muita coisa. Porque, vamos supor que você acabou de entrar no mercado de trabalho. Veja, você não vai ter muitas escolhas. Se você é um sujeito que não tem já família, de um estágio que você consegue pela sua faculdade e tal, às vezes você vai ter que trabalhar num lugar que não é interessante, nem que seja para sobreviver. Então, você começa boiando, assim dizendo, né? Você começa boiando, você não vai ficar tentando direcionar muita coisa. Com o tempo, você vai começando a notar como que o mar opera. Você vai começando a ter uma noção de, nossa, tem uma ilha interessante aqui. Interessante, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Você vai começando a ter um pouquinho de senso de orientação, de forma bem intuitiva. E aí o que acontece? Você combina aquilo que você gostaria de fazer internamente com base nas condições externas. É como se fosse um casamento das duas coisas. Não tem como você completamente ignorar. Entende? E quando existe esse equilíbrio, tudo começa a dar certo. Certo? Tudo começa a dar certo. Chega num ponto que, quando você, de forma bem intuitiva, nota como esse mar está funcionando, e, de novo, você tem que deixar tudo fluir de acordo com vamos assim dizer, o ritmo das coisas. Do momento específico que você está vivendo. Da cultura que você está vivendo, do lugar que você está vivendo. Não adianta chegar e ficar lutando contra a corrente. Se você deixar assim isso, de uma forma bem leve, né? Com o tempo, você começa a ter uma consciência do que está por vir. Uma consciência muito mais ampla do que você pode fazer. As suas possibilidades de realmente direcionar a sua própria vida, e às vezes até de outras pessoas, começa a aumentar. Mas isso só surge porque o sujeito, vamos assim dizer, ele se jogou em primeiro lugar. Agora, as pessoas não têm essa coragem inicial. Elas não têm essa coragem inicial. E, pelo contrário, ficam querendo remar, nadar contra todas as correntes. É lógico que isso é receita para o fracasso. Né? Não tem como vencer num mundo assim. Tá maluco, cara? Que doideira é essa? Meu, acorda. Não tem como. Então, nada junto com o mar. Não nada contra ele. Porque ele não está aqui para te massacrar, para te torturar. Não. Ele está fazendo o que ele está fazendo e gostaria que você participasse. Só que você está sendo teimoso, igual uma criancinha, é lógico que você vai se ferrar. Né? Agora, se você nota que você inicialmente, pelo menos, você é bem mais fraco do que as forças do mar, esse reconhecimento de humildade é o suficiente para você entender a sua posição inicial, com o tempo você vai começando a usar a sua inteligência humana para prever o que acontece e decidindo de verdade as ações que ocorrem ao seu redor. Né? De uma certa forma, você tem que ir testando o que funciona ou não. Você vai ter que começar colocando o pezinho na água. É lógico que você vai ficar com medo que a água está gelada, que a água está isso, está aquilo, tem um tubarão aqui, tem um tubarão ali. Veja, o medo, se você parar para pensar, ele vai estar constantemente, mesmo se você estiver no lugar mais belo do mundo. Nunca vai desaparecer. Mas a maioria das pessoas não se quer dar o passo inicial, de forma autêntica. De se jogar assim, falar, ok, aqui no início eu não tenho muito o que fazer. Eu vou aceitar as coisas como elas estão aqui,
fazer o que eu tenho que fazer para sobreviver, e aí depois eu vou determinando o que dá para determinar. Né? A maioria não faz isso. Essa música do Deixa a Vida Me Levar, ela é muitas vezes curiosamente útil. Só não pode ser perpetuamente, como é o caso do brasileiro, certo? Em alguns casos. Não todos, mas o carioca, por exemplo. Né? Mas inicialmente, sabe? Você deixa a vida te levar para dar o início e você começar a sentir o oceano. Aí depois você chega e fala, ok, tô vendo uma onda interessante aqui e tal, certo? Mas eventualmente o ponto é, a vida tá te levando, você percebe como a onda funciona, como o jogo tá operando e tal, e aí você começa a jogar junto. Porque senão, aí você não vai sair do mesmo lugar. É o que acontece muitas vezes, né? A pessoa fica presa ali numa situação de subsistência.